Olá! Estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio, Alê Simões Cast, o épico mundo jurídico analisado pelos operadores de alta performance. E hoje estou aqui com uma pessoa ilustre, um convidado especial, uma pessoa que foi o meu primeiro professor no meu primeiro dia de aula na faculdade de Direito, o Dr. Marcelo Veiga Beckhausen. Eu peço aqui licença para ler o vasto currículo dele, que, nossa, é um currículo de alta performance, né? O Dr. Marcelo, então, nasceu em Porto Alegre, entrou na faculdade de Direito no ano de 87. Durante a faculdade, realizou vários estágios na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, vindo a terminar a faculdade no ano de 92, onde ele já começou a exercer o cargo de assessor de juiz estadual. Passou na OB, logo na subsequência da sua formatura, né, mas não iniciou carreira de advogado. Ainda estava trabalhando com a juíza. E, posteriormente, no ano de 96, passou para o concurso, o badalado e difícil concurso do Ministério Público Federal. Já desempenhou de lá para cá funções de procurador-chefe por 2 mandatos, em 2003 a 2005, e 2019 a 2021, e depois foi procurador regional dos direitos do cidadão em 2000 e 2002. Também foi procurador regional eleitoral no ano de 2014 a 2017, atuando perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Concluiu o mestrado em Direito no ano de 2000 e o doutorado no ano de 2022. Iniciou a carreira como professor no curso de Direito da Unicinos no ano de 2001, justamente quando eu comecei a faculdade. E está lecionando na Unicinos até a presente data. No ano de 2021, ele publicou o livro Reconhecimento Constitucional da Cultura Indígena e Crimes Culturalmente Motivados, junto com a mestranda Tainá Viana. E atualmente está desempenhando a função de Procurador Regional da República, na 4ª Região, nas áreas do direito administrativo, tributário, previdenciário e tutela coletiva, e é o atual coordenador do Núcleo de Apoio Operacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz, me sentindo honrado, emocionado, depois de 21 anos estar com o meu professor, que me trouxe motivações, vamos assim dizer, épicas, já desde o primeiro dia de aula. Frases proferidas naquela aula que me conduziram durante toda a faculdade de Direito, durante o meu trabalho de conclusão, que inclusive fui orientado pelo doutor, e posteriormente na minha carreira profissional. E que também, quando eu comecei a iniciar as aulas, né, foi uma grande inspiração como professor. Seja muito bem-vindo, professor. Olha, eu agradeço demais o convite, é uma honra, uma alegria para mim. O Alexandre é um amigo, né? Foi me orientando, foi meu aluno, enfim, e eu tenho essas ricas lembranças, assim, são recíprocas, né? E eu fico muito feliz de estar aqui e fico muito honrado pelo convite, assim, né? E acho que essa falando de ti também, a tua carreira também é brilhante, não é? E isso inspira muita gente também. Muito obrigado, professor. Bom, a gente vai trazer aqui várias perguntas para debatermos a trajetória épica nessa construção de uma carreira jurídica aí, né, muito apreciada. Professor, conta para nós lá atrás, vamos começar, né, anos atrás aí, como é que surgiu esse interesse pela faculdade de Direito? Era já um sonho? Era um sonho dos teus pais? Chegou a pensar em fazer outra faculdade? Como é que foi isso? Olha, Alexandre, eu voltando muito tempo atrás, não é? Eu me vejo ainda assim saindo da adolescência, né, e ingressando no mundo adulto, que é um mundo de desafios e cada Muitos. vez mais se torna desafiador, não é? Enfim. E naquela época, eu lembro bem, eu tinha uma certa, vamos dizer assim, muitas dúvidas a respeito do meu futuro profissional. E meu pai, ele estava cursando a faculdade de Direito, eu tinha acesso aos livros que ele eventualmente comprava, adquiria, e isso me despertou uma curiosidade a respeito do direito
e fez com que eu fizesse o vestibular, né, para PUC. E, enfim, essa foi vamos dizer assim, o combustível que me levou a procurar a faculdade. Comecei enfim, as cadeiras, a propedêutica, enfim, e comecei a nutrir um interesse pelo direito. E eu diria que esse interesse ele se ampliou posteriormente quando eu pude trabalhar, estagiar na área, né? Isso fez com que despertasse em mim vamos dizer assim, outros interesses, assim, outros desejos, do ponto de vista do direito público, do ponto de vista do direito político, como mencionaste aí, a questão, eu estagiei na Câmara de Vereadores, estagiei na Assembleia Legislativa, durante o período da Constituinte Estadual, de 89. Então eu tive Um momento histórico. um momento histórico onde eu pude participar, né, daquela fase assim de redemocratização e também uma fase em que o ordenamento jurídico estava se rearticulando, né, em torno disso, em torno do Estado de Direito. Então isso para mim foi muito, muito importante também para assim, me despertar o interesse do direito, mas vamos dizer assim, de uma forma bastante plural, assim, não é? Direito político, direito público, enfim, a questão do interesse coletivo, né? Pouco a pouco eu fui me tomando ciência dessas coisas todas. Ah, legal. Professor, durante a faculdade ali, no início, no desenvolvimento dela, tu era um aluno 6, 7, um aluno 9, 10. Quais eram as suas maiores dificuldades, assim, em relação às matérias do direito? Ou o senhor era, né, era um aluno 9 em todas as cadeiras? Não, eu sempre fui um aluno dedicado na época do colégio, né? Hoje se chama ensino médio, ensino fundamental. E na faculdade eu tive, né, por questões pessoais, de ingressar no mercado, né? Enfim, dificuldades financeiras, etc. Então eu tive que conciliar a faculdade com estágios e com trabalho, enfim, né? E isso fez com que eu não me dedicasse totalmente para o direito, né? Eu fui, assim, acho que concentrar esforços de estudo mais para o final da faculdade, quando eu comecei vamos dizer assim, imaginar que uma carreira na área pública seria interessante, do ponto de vista daquilo que eu gostava do direito e do ponto de vista daquilo que o mercado tinha para oferecer, né? Então eu comecei a virar aquilo que as pessoas chamam, não sei se chamam hoje ainda, mas no meu tempo chamavam, era de concurseiro, né? Então Ah, eu me sim, tornei sim. um concurseiro. A pergunta também que a gente pensa em que momento da faculdade, né, que girou a chave? Porque eu me lembro que no meio da faculdade eu tava super indeciso. Eu já tinha feito estágio em gabinete com magistrado, já tinha estagiado em escritórios, e eu tinha aquela indecisão, qual carreira seguir. E em determinado momento, depois de eu realizar o estágio na Defensoria Pública do nosso estado aqui, com o Dr. Marcelo Dadalt, a doutora Vivian Rigo, a doutora Rafaela Consalter, depois que eu estagiei com eles, despertou a questão do desejo pela advocacia. Uhum. Em que momento, assim, da tua faculdade? Foi mais no meio, foi mais no final que tu disse assim, é o que eu quero, é a carreira pública, eu vou agora ser o concurseiro, eu vou destrinchar esses livros e vambora. Assim, o que que eu recordo, né? Na verdade, antes de encerrar a faculdade, eu tinha passado num concurso, eu fui ser oficial escrevente e assessor de juiz, né, aqui no Foro Central, né? E eu fui parar numa vara da Fazenda Pública, né? Inicialmente a vara de execuções fiscais e depois uma vara da Fazenda Pública que tinha outras espécies de processos. Então, nesse momento, assim, que foi o momento final da faculdade, junto com esse cargo que eu assumi, foi o momento assim que eu entendi que a ideia de concurso público ela estava vamos dizer assim, estava se materializando para mim.
E isso me fez, eu me senti vocacionado, não é? Eu comecei a estudar muito para concurso. Eu lembro bem que eu seguia um conteúdo programático da área de direito público, que era para juiz federal, não é? E isso fez com que realmente eu me direcionasse para esse campo. Então eu diria que foi o final da faculdade com, claro, né, a necessidade de ingressar no mercado e eu ter a oportunidade de estar num cargo público, que era assessor de juiz, que me permitia ter uma visão de processo civil, uma visão de direito público. Eu Ótimo. trabalhava com tributário, administrativo, enfim, né? Já tinha uma boa prática. Tinha uma boa prática e dava para conciliar com os meus interesses de conteúdo de estudo, né? Sim. Professor, uma pergunta assim até para o pessoal que está nos escutando em todo o Brasil aí e que segue a carreira do concurso público e estuda. Naquela época, né, algumas perguntas a gente tem que fazer. Quantas horas por dia tu estudava? Tu fazia meditação, fazia alimentação especial, fazia exercício físico, ainda trabalhava no gabinete? Como é que tu fazia uma rotina? Como é que era a tua rotina para te manter nessa alta performance do concurso público que exige isso e que te desse desempenho satisfatório nos simulados que tu fazia estudando em casa e depois te desse uma segurança para passar no concurso público? Como é que foi esse teu planejamento aí? Detalha ele para nós aí. Olha, eu só de recordar eu fico meio cansado do meu planejamento. Mas a verdade é que eu saí da faculdade, ingressei nesse cargo, e esse cargo me exigia bastante, eram 8 horas por dia, enfim, né? Mas eu sabia, né? Tem uma expressão, né, que se fala em transformar o limão em limonada, né? Sim. Eu sabia que aquele cargo me permitia ter acesso às matérias e a uma visão do direito, que é uma visão realmente da prática, né? Que eu não tive na faculdade. Então, isso permitiu assim que eu pudesse planejar meus estudos de uma outra forma. Então, o meu planejamento, ele seguia a seguinte estratégia, Alexandre. Ele era eu, de alguma maneira, eu absorvia o que eu tinha nessas 8 horas, que eram 8 horas muito cansativas. Eu chegava em casa e eu estudava 2 horas, 3 horas por dia, enfim. Eu trabalhava muito com resumos, né? Naquela época a gente não tinha muito acesso a uma doutrina assim, não era tão acessível. Jurisprudência era uma jurisprudência que precisava ser selecionada fisicamente. Hoje é virtual, hoje você vai na internet e você acha a jurisprudência de todos os tribunais, enfim, naquela época era muito mais difícil. Então, meu planejamento era assim, eu absorvia o que eu podia da minha atividade que eu tinha, junto às varas da Fazenda Pública, e também tinha um estudo planejado de 3 horas. Eu estudava uma matéria por dia, mais ou menos, fazia muitos resumos de livros que, enfim, que eu posso lembrar de cabeça: Celso Antônio Bandeira de Melo, José Afonso da Silva, enfim, né? Esses mestres todos aí. Então, esse era o meu planejamento. Eu não tinha, assim, um momento de meditação, porque eu não tinha tempo para meditação. Eu não tinha um tempo para atividade física, porque eu não tinha esse tempo, né? Então, eu tive que conciliar meu tempo muito com por isso que eu falei em cansaço, né? Muito com esse desgaste mental, assim, de você estar sempre estudando de alguma forma, né? Então foi isso que eu fiz, né? Isso durou 4 anos. 4 anos. Dos caminhos sem que parar. É uma jornada, né, professor? Bastante. É uma jornada. Hercúleo, né? Dos caminhos que tu trilhou, o que fez assim que te forjou esse concurseiro? Eu quero ser o procurador da República, eu vou passar nesse concurso. O que trouxe nessa tua caminhada dos estudos que tu diz assim, essa carreira aqui eu vou me encontrar como pessoa? Olha, o que eu vou te dizer? Eu estudava muito dentro, que eu já mencionei, assim, dentro do conteúdo programático para juiz federal, que era muito similar ao do Ministério Público Federal. Quando surgiu a oportunidade, né, quando eu abri o concurso, né, de procurador da República, né, aquilo obviamente me despertou um interesse, enfim, porque eu tinha vamos dizer assim, tinha uma semelhança com aquilo que eu estava estudando, né?
fiz o concurso, né? Eu me lembro na época, assim, que é esse detalhe, né? Fiquei muito... Era um valor que para mim era bastante expressivo na época, era R$ 100 para si, né? Isso você pensa, quarto, 95, 96. Para mim era bastante caro, né? E Sim. eu pensei muito em me inscrever, porque era uma dificuldade, tá? Então, mas me inscrevi e aí consegui, fui passando, são 3 fases, são fases bastante difíceis, assim, a primeira fase é objetiva, né, de questões, são 120 questões, você tem que resolver em 5 horas, acho que ainda é assim, depois 3 dias de provas dissertativas, com questões, enfim, mais elaboradas, né? Alguma peça que você tenha que formular, e depois uma prova oral em Brasília, onde você passa pelas bancas, né? Dos diversos temas, né? Diversos, vamos dizer assim, matérias do concurso. Aproveitando o ensejo do concurso, qual das fases foi a fase mais difícil? E, né, chegou em algum momento que tu disse assim, cara, acho que não vai dar, ou não, tu tinha aquela confiança, bota a bola no peito que eu resolvo o campeonato, que aqui eu vou ganhar, eu vou passar. Como é que tava a tua confiança? Como é que tava essa situação das Uhum. fases? Onde é que tu realmente tinha certeza ou onde é que tu te deparou da situação assim, cara, não sei, tô com dificuldade. Conta pra nós essa fase do Eu, concurso aí. eu, eu fiz um número considerável de concursos, né? E passei em alguns, mas da maioria eu reprovei. Sempre quando eu reprovava, eu ficava um dia, assim, bastante triste, né? E no dia seguinte eu recomeçava o estudo, que eu não tinha tempo para ficar triste. Mas em relação à Procuradoria da República, né? Que foi esse concurso que eu passei e que eu depois desenvolvi vamos dizer assim, uma paixão pelo que eu faço na própria atividade, né? Vamos dizer assim. Sim. Veja que a primeira fase para mim, ela foi uma fase bem mais tranquila, porque eu estudava muito legislação, né? E eu me sentia muito preparado para isso, né? Eu me lembro que eu fiz um curso, estava fazendo um curso de processo penal e enfim, as perguntas dos professores das professoras eram perguntas que eu conseguia responder muito rapidamente, assim, né? Então eu estava muito afiado nesse sentido. Então a primeira fase foi uma fase mais tranquila para mim. Tem uma questão que eu sempre recordo, que eu fui na secretaria tirar meu cartão para entrar na sala e fazer a prova, né? Cartão de identificação. E a moça que me atendeu, ela disse assim, olha, tu grampeia todos os códigos, né? Que a parte e tal parte você não pode folhear. Aí eu perguntei assim, mas pode usar códigos? Eu não sabia que eu podia usar código. Mas isso facilitou muito, sabe? Já Porque eu che- estudava muito a lei, né? Sim, Eu sim, sim, estudava sim. muito a lei. A segunda fase foi uma fase bastante complicada, né? Uma fase que era uma fase de desgaste físico, 3 dias seguidos de prova, né? Era bem Quantas complicado. horas eram cada dia da parte Eram 5 dissertativa? horas, mais ou menos, cada dia. E eram os É. dias seguidos ou alternados? Eram dias seguidos. Eram dias seguidos, assim, era bem complicado, assim. E era uma prova que tinha máquina de escrever ainda, né? Puxa Então era mais vida! complicado. Uau! É. Imagina, Muita gente imagina. não conseguiu, né, passar limpo e tal, mas enfim. E a terceira fase é uma fase muito apavorante, porque você vai enfrentar os examinadores pessoalmente, presencialmente, né? E você vai conhecer eles e tal. E é algo assim que mexe muito com o emocional, né? Então Sim. você tem que estar muito preparado no emocional para poder vencer essas fases que tem vários concursos, fase de banca, fase de tribuna, né? Que tem no Ministério Público Estadual. É bastante complicado, viu? Tu lida muito com o emocional. Quanto tempo entre a fase dissertativa e a próxima fase, que foi essa fase oral, que grande parte dos concurseiros, infelizmente, não passa nessa fase oral, que é uma fase que o pessoal realmente fala que é uma fase muito difícil. Quanto tempo tu teve para te preparar? Essa é a pergunta. E também, assim, o que que tu fez
para absorver aquele conteúdo e te preparar emocionalmente, psicologicamente para enfrentar uma banca, que a gente sabe que é difícil, né? Eu aqui já enfrentei algumas, o professor também, banca de mestrado, banca da graduação, banca do doutorado, então a gente sabe da dificuldade desses momentos, né? De estar sendo avaliado, de querer trazer uma melhor forma de resposta. O que tu fez? Tu treinava na frente do espelho? Tu decorava? Tu memorizava? Quais eram as técnicas que tu conseguiu planejar e trouxe assim, isso aqui vai me dar um bom desempenho na fase oral? Olha, eu tenho que fazer um recorte histórico aí, né? Porque é um momento totalmente diferente do atual, né? Sim. Hoje em dia existem outras ferramentas, existe o tal de personagem, o coach, né? Que auxilia os candidatos, as candidatas, né? Dos concursos. Então é um outro momento, né? Sim. Essas ferramentas não estavam à disposição há 26, 27 anos atrás. Então, fazendo esse recorte, o que eu recordo é o seguinte. Eu tinha uma capacidade em termos de oratória assim, boa desde a faculdade. Eu sempre desenvolvi isso na faculdade. Então isso para mim facilitou bastante em termos do emocional, vamos dizer assim. Né? Só que uma prova de banca é uma prova que você sorteia um ponto na hora e você tem que saber o ponto. Né? E às vezes você não sabe, ou às vezes, enfim, você fica travado de alguma maneira. Então, é algo bastante, vamos dizer assim, é bastante complicado para eu dizer assim, o que eu exatamente fiz, não é? Mas eu lembro bem que eu tinha um método de estudo em que obviamente, eu estudava aquilo que eu menos sabia. Eu estudava mais aquilo que eu menos sabia. Então, Perfeito. eu não tinha, assim, por exemplo, um trabalho, uma atividade na área penal, um Sim. processo penal. Então, eu estudava mais isso, né? Então, quando chegou a vez da banca, né, quando chegou o momento da banca, de alguma maneira, parei de estudar aquilo que eu mais sabia, que era direito público, direito administrativo, tributário, constitucional, e comecei a me dedicar para outras matérias. Deu certo, mas eu fui pior nas matérias que eu mais sabia também. Eu lembro que em direito administrativo, que era algo que eu sabia muito, foi a minha nota pior, assim, na banca né? Foi a nota que eu fui pior avaliado. Mas enfim, né? Você tem que jogar com o tempo que você Claro, tem, claro, você tem que claro. jogar com aquilo que você é melhor, né? Aquilo que você sabe mais, né? Que geralmente está ligado ao seu gosto pessoal, né? O que eu estudo mais, o que eu gosto de estudar mais? O que eu fazia era o seguinte, o que eu gosto mais? Eu não gosto se chamava direito comercial, hoje se chama direito empresarial, eu não gostava. O Sim. que eu fazia? Eu estudava mais isso. Tava mais isso. Não. É uma boa tática, né? A gente focar a parte dos estudos no que a gente tem mais dificuldade para tentar Sim, desenvolver aquela habilidade, né? sim, sim. Esse teu planejamento aí que tu mencionaste, achei brilhante. E a gente, quando analisa um cenário do mundo, das pessoas, desenvolvimento no próprio esporte, né? Jogador de futebol que não chuta com a perna esquerda hoje, né? Ele tem uma certa dificuldade, né? Então a gente vê muitas pessoas treinando essa questão, que é exatamente a perna que ela tem dificuldade. Aí nos estudos, qual é a matéria que eu tinha mais dificuldade? Era o direito penal, processo penal. Então bora estudar, bora, né, trabalhar aquilo ali para que eu não seja pego de surpresa no momento das perguntas e da banca. Sim. Não, mas legal, é uma dica realmente valiosa pro pessoal que está estudando para concurso público, buscar um foco maior nas dificuldades, né? Desenvolver mais essa Sim. parte. Uhum. Professor, depois aí, né, passou no concurso, assumiu o cargo, começou em que cidade trabalhando Eu como... comecei em Santo Ângelo, em 96. Eu fui o primeiro procurador da República em Santo Ângelo. A primeira sede de procuradoria fui eu que inaugurei, né? Fui eu que instalei Que lá, legal. enfim, Então eu tenho muito orgulho disso e acho que foi uma experiência para mim riquíssima, porque eu sou um porto-alegrense, nunca tinha saído de Porto Alegre, e morar no interior, ver uma outra realidade, num trabalho assim que para mim era muito difícil, né? Até a compreensão de qual a dimensão do teu trabalho. Enfim, na época, a Justiça Federal de Santo Ângelo, ela abrangia 73 municípios, então se tinha Puxa, muito bastante trabalho, coisa. né? Ela estava
enfim, um momento de interiorização, e o Ministério Público Federal tinha que acompanhar. Então foi um momento assim bastante rico na minha vida, Sim. desafiador, né? E eu comecei lá, assim, se eu puder detalhar, assim, lá a questão indígena é muito forte lá. Lá tem duas áreas, existiam duas áreas que eram ligadas à Justiça Federal, que era a área de Guarita e Inhacorá, que eram áreas bem extensas, assim, de grupos Caigangue. E tinham também demandas de grupos Guarani, Imbiá Guarani. Eu me lembro bem de uma ocupação que ocorreu nas ruínas de São Miguel. Tinha a questão do patrimônio histórico lá também. Então, enfim, eu tive sorte porque eu acabei me apaixonando por esse tema que eu lido até hoje, que é um tema que envolve direitos humanos, direitos fundamentais e que envolve comunidades indígenas, comunidades hoje quilombolas também, enfim, e que é algo que para mim é muito apaixonante até hoje, né? Sim, sim. Uhum. Quanto tempo tu ficou em Santo Ângelo e tu veio direto para Porto Alegre ou tu passou por algum outro município antes? Não, assim, era um momento de interiorização da Justiça Federal e um momento em que vieram muitas vagas para o Rio Grande do Sul. Então eu pude voltar quase que imediatamente, até pela minha classificação, para Porto Alegre. Então eu fiquei 9 meses em Santo Ângelo. Ficou 9 meses. Eu voltei em março de 97 para Porto Alegre. Legal. E aí desde então eu continuei aqui minha carreira. Perfeito. E logo na sequência veio o mestrado, veio a docência. A primeira pergunta que eu já quero trazer aqui para te pensar, o que foi mais difícil, né? O concurso público ou fazer a prova, entrar para o mestrado e desenvolver o mestrado, terminar, apresentar também, tem uma banca oral no mestrado, né? Uhum. O que foi mais difícil aí, o mestrado ou passar no concurso público? São duas dificuldades diferentes, Alexandre. Eu acho que tem uma dificuldade que era a minha dificuldade de ingressar, de ter uma profissão, enfim, que era uma dificuldade, assim, que era quase que uma urgência para mim, uma necessidade, né, da minha vida profissional, enfim. E a questão do mestrado, a vida acadêmica, ela surge como um outro tipo que eu não nomearia dificuldade, como algo, um desejo, sabe? Um desejo de entrar para a academia e potencializar aquilo que o direito na tua atividade profissional permite. Então, para mim, assim, era um desejo forte de ingressar na academia, de estudar, de me aprimorar, de me atualizar, enfim, que eu percebia que só com a minha atividade de Ministério Público eu não conseguiria. Eu percebia isso já, né? E, enfim, eu fui muito feliz nessa escolha, porque eu ingressei no mestrado da Unicinos, fui da segunda turma do mestrado, defendi em 2000, enfim, foi muito interessante, que justamente o tema era o reconhecimento constitucional da cultura indígena, que eu depois, agora, lancei como livro, né? Demorei muito tempo, né? Tardiamente eu lancei esse livro, mas enfim, antes tarde do que nunca. Não, com certeza, né? A gente não pode deixar os trabalhos engavetados. Não pode. Então isso para mim, assim, foi muito importante para mim ingressar na vida acadêmica e na Unicinos. A Unicinos é uma universidade que me acolheu muito bem. E, enfim, você sabe disso também, Sim, né? Nós dois somos ali fruto da Unicinos, né? E a gente universidade. e a gente tem um amor pela Unicinos, né? A gente desenvolveu isso. Né? Quem foi teu professor orientador no mestrado? Meu orientador foi o Anderson Lobato. Ele não está mais no Unicinos, ele estava na Federal de Pelotas, salvo engano, né? Nós escrevemos até um artigo em conjunto que foi publicado num anuário francês até. Ele tinha... O doutorado dele era na França, enfim, né? E ele foi meu orientador e a minha banca foi formada pelo professor Lênio Streck e pelo professor Antônio Carlos Volkmar, de Santa Catarina. Perfeito. O Lênio é muito conhecido. O professor Ovidio Batista ministrava aula nessa época? Sim, fui aluno dele, ele era brilhante, excelente, é um grande professor, uma figura assim que me deixou uma marca, né?
tive poucas aulas com ele, mas essas poucas aulas foram riquíssimas, assim, em termos de compartilhar a sabedoria dele, não só em processo civil, mas você percebia que ele tinha uma visão de direito muito rica e muito ampla, né? Sim, não, eu tive a grata satisfação em assistir na Unicinos uma palestra do professor Ovidio Batista, já na sua, digamos assim, na sua idade, já mais próxima da aposentadoria, mas me chamou muito a atenção a palestra que ele trouxe, ensinamentos ali, e a forma bem articulada de ele ministrar a palestra era tão importante que a gente conseguia anotar. Foi uma palestra que eu lembro, né? Eu digo, esse professor é um professor histórico. Pra gente aqui do direito que estuda processo civil, nível Brasil, é um cara, é um professor épico, né? O Ovidio Batista em processo civil é épico, ele é extraordinário, ele foi extraordinário, e aí eu não posso perder esse momento. E eu consegui anotar a palestra inteira, eu tenho esse manuscrito guardado em casa, com muito carinho. O Ovidio realmente foi um cara muito legal. Bom, professor, e continuando a trajetória no Ministério Público, conta pra nós aí um ou dois casos que te impactou, que tu atuou e tu disse assim, isso aqui me fez diferente, fez eu pensar diferente, ou aqui eu consegui fazer a diferença como profissional. O que te impactou, assim, durante esses anos todos na carreira de Procurador da República, né? Cita um caso ou dois, resumidamente, que tu possa nos trazer aí. Olha, em relação ao processo, né? Sabe que no início da carreira eu tive muitos problemas nas áreas indígenas com o tema de arrendamento, né? Tem muitos problemas nas áreas caigangue de arrendamento. E teve um processo criminal lá, enfim, que eu requeria a prisão de um cacique indígena e tal. Então foi um início, assim, bastante complicado nesse ponto, assim, porque lidar com esses temas, assim, é bastante difícil, né? Ao mesmo tempo que, posteriormente, aqui eu já estava em Porto Alegre, eu trabalhei com, isso era a época do governo Olívio Dutra, a gente conseguiu fazer um processo de desapropriação de áreas para que comunidades guaranis pudessem sair da beira das estradas e pudessem ter áreas assim onde eles pudessem produzir, enfim, viver, morar de uma forma bem mais digna, né? E isso também foram 3 áreas que foram adquiridas pelo Estado naquela época. Isso foi também bastante interessante, envolveu muita. Porque a nossa atividade não é só judicial, a atividade que eu digo na área da tutela coletiva, a atividade extrajudicial, ela é muito importante, porque ela trabalha com a articulação dos órgãos Sim, públicos, sim. etc., né? E, enfim, teve várias ações, enfim, que eu acabei me envolvendo. Eu lembro uma de que eu ajuizei junto com o colega Paulo Gilberto Cogulevas, que é um grande amigo, um nome que eu sempre lembro, né? Que nós ajuizamos, que era uma ação civil pública que pretendia estender a pensão por morte e auxílio reclusão para casais do mesmo sexo. Que legal. E essa ação ela resultou exitosa, enfim, né? E hoje já existem políticas públicas para isso, enfim, Mas na né? época era uma coisa Era, que... uma, era, uma, era um desafio, né? Tem todo um tabu, um preconceito, uma discriminação que, claro, que ainda existe, né? Mas que isso me deixou, assim, são, assim, algumas ações, né? Que a gente vai recordando, vai lembrando, assim, e que nos dão energia, assim, para continuar acreditando na justiça, nos direitos humanos, na Constituição. Existem casos na nossa carreira que nos motivam. Sim, com certeza. Existem pontos, assim, existem ciclos, né? Onde Sim, você está mais motivado, onde você está se encontrando, onde você consegue desenvolver melhor uma atividade. Isso às vezes não depende só do sistema jurídico, depende de outros elementos, né? Outros ganchos que acontecem. Então, essas atividades sim, foram muito, muito importantes. Mas sabe que tem uma atividade de articulação
do Ministério Público, para quem atua com direitos humanos, que ela é muito importante. Ela está fora do judicial. Né? Ela é uma atividade que você trabalha com a sociedade organizada, com as ONGs. Né? Eu já tive trabalhos com o Movimento do Sem Terra, com ONGs indígenas, né? Com questões que envolvem gênero, enfim, com ONGs de direitos humanos. Então, isso, eu diria que trabalhar, eu não digo fora do direito, mas paralelamente ao direito, né, é bastante interessante para quem é do Ministério Público. E eu sempre tive essa visão de tentar diplomaticamente construir assim saídas, né? E evitar ao máximo assim uma judicialização. É importante. Como advogado também a gente sempre tenta buscar o acordo em diversas situações. Eu costumo sempre dizer para os clientes, vamos tentar chegar num meio termo, porque o acordo beneficia ambas as partes, evita aquele desgaste psicológico de ambas as partes, né? E chega à solução do caso, e é melhor muitas vezes a solução e ambos os lados cederem um pouco na pacificação de uma situação. Mas legal. Professor, buscando a questão da academia, né? Durante a academia ali, e ao longo da minha faculdade, eu não iniciei sendo um aluno 8, 9. Isso eu cheguei mais próximo no final. Eu era um aluno bem mediano no início da faculdade, era um 6 e um 7, e passava com dificuldade. Tu acredita que o sucesso, ele é treinável? O sucesso é treinável? Olha, é uma pergunta bem complicada. Uma pergunta que talvez eu não esteja tão preparado, assim, porque tem duas questões aí. O que é o sucesso, né? E o que é realmente um treinamento, que talvez eu não esteja preparado. Eu acho que o sucesso, ele não é mensurável, sabe? Sim. É algo que eu tenho da essência da minha vida, assim, né? Eu acho que há pessoas que têm muito sucesso com ações grandiosas que pouco aparecem, ou pouco surgem na mídia. Enfim, hoje a gente vive o mundo das redes sociais e que tudo aparece, né? Tudo é exposto, enfim. Parece que a nossa vida, ela deslocou para plataformas de internet, né? Então, eu não sei se o sucesso é mensurável. Então, se eu não sei se ele é mensurável, eu não sei se ele é treinável, né? Eu acho que a questão de você... E eu acho que eu fui isso, obstinado, você ter, assim, um planejamento, ser disciplinado, ser organizado, assim, eu acho que ele vai fazer com que você alcance seus objetivos, sabe? E que esses objetivos eles possam lhe trazer aquilo que você pode denominar sucesso, enfim, outras pessoas não, né? Eu acho que essa pergunta foi bastante complicada para responder. Não, mas a gente está aqui para tentar complicar um pouco também o jogo, professor. É de aluno para professor. Não, mas é boa, é bom o debate. A gente sempre pensa em vários aspectos aqui. A gente costuma trazer essa ideia, né? O que eu costumo dizer hoje para o pessoal que trabalha comigo e até para os alunos, né? Quando tu tem uma dificuldade, vou pegar o teu exemplo, eu tinha dificuldade em processo penal, direito penal. O que tu fez? Tu foi lá e estudou mais, estudou mais. Tu jogou nesse momento foco e disciplina. Sim. E o que aconteceu? Tu teve sucesso, porque chegou lá na hora da tua banca oral, Sim. Tu foste muito bem, desempenhaste numa situação que tu tinha dificuldade. Hoje a gente vê sala de aula, no escritório e dentro da própria procuradoria também, com assessores, pessoas que têm determinada dificuldade, ou em uma matéria, ou no desenvolvimento de um texto, ou na memorização de alguma situação. Eu tenho a grata satisfação de ter digamos, memória fotográfica, né? Eu olho e eu capto aquilo, é difícil eu esquecer. A única coisa que me deixou mais abalado nessa questão da memória fotográfica foi o Covid, né? O Covid realmente,
ele te deixa lento e tu fica um pouco que tu quer lembrar e tu não lembra de certas situações. Mas depois que a memorização, graças a Deus, volta ao normal. Mas a pergunta, ela é capciosa nesse sentido para exatamente a gente É, trazer mas, o debate. mas, Alexandre, concordando contigo, então, sucesso dentro dessa situação assim de alcance de objetivos, de alcançar objetivos, sim, ela exige isso, né? Eu acho que tem pessoas que, claro, né? Tem pessoas que têm dons interessantes, têm facilidade para estudar, como tu falou, tem uma memória fotográfica. E isso ajuda demais, né? Sim, Mas para a maior parte das pessoas, a questão é de disciplina, de foco, de organização, de planejamento. É muito importante você organizar um período, um horário de estudo, dedicar isso aí. Eu sim, sempre falo isso até hoje, né? Para alunas, para alunos, assim, que você tem que ter um horário de estudo fora da faculdade. A faculdade, ela é um guia, né? O professor é um guia que está ali, que vai mostrar os caminhos, etc. Mas o que diferencia, e eu acho que isso eu falava também lá nos semestres lá iniciais, quando eu também estava iniciando como professor, né? Fora da faculdade é que vai diferenciar, né, o corpo docente, né? Você procurar fora da faculdade estudos, não é, conhecimento, ter um planejamento para isso, ter um espaço da tua vida para o direito, vamos falar do direito agora, né? É muito importante. sim, Né? É sim, sim, muito sim, sim. importante. E hoje, com o acesso que a gente tem a jurisprudência, doutrina, vídeos, hoje eu às vezes pego vídeos das sessões do Supremo Tribunal Federal e fico assistindo. Não é? Por quê? Porque aquilo ali tem todo um contexto político, tem um contexto do momento e tem um conteúdo jurídico que está sendo repassado ali que é o mais importante, porque são decisões no, no alto do nosso sistema do direito. Então eu tento repassar isso aí para o pessoal, né? Para o pessoal perceber que é algo que está fora da faculdade, a faculdade ajuda muito, é um Sim. guia, mas fora dela é que está vamos dizer assim, a diferença. Não, não, sem dúvida. Eu lembro, determinado ponto da faculdade, eu fazia muita leitura, sublinhava muitos livros e desenvolvia os resumos. Exatamente o que tu comentaste, que tu fazia, que, na realidade, que tu realizou na época do concurso, que é a leitura de doutrinas e a realização de resumos, isso eu fazia na faculdade, mas não no início. Do meio da faculdade para frente eu comecei a desenvolver mais esse gosto pelo direito. Inclusive foi nas matérias de processo penal, né? A cadeira do antigo professor, com certeza tu te lembra dele, o Dr. Daniel Gerber, né? Sim. O Dr. Daniel Gerber, eu gosto de contar uma situação da sala de aula que eu tive com ele que foi um tanto quanto inusitada, né? Eu já tinha ouvido falar do Daniel, né? Um professor aqui, né? Muito bom, né? E um professor que dava uma excelente aula. O que eu fiz para as aulas do professor Daniel? Eu estudava, mas estudava mais para as aulas dele, porque eu queria chegar nas aulas dele com conhecimento para debater em alto nível com ele. E nesse momento, eu me lembro que no primeiro dia de aula, isso ficou marcado para mim. A gente começou um debate sobre questões ali do direito penal, né? A presunção de inocência versus a questão da não culpabilidade. E eu tinha tido uma aula no processo penal com o promotor, o doutor Marcelo Dornelles, no semestre anterior, e eu vinha muito com aquele pensamento lei e ordem, né? E aí cheguei na disciplina do Daniel, e aí, bom, é o garantismo. Então a gente, no primeiro dia de aula, teve um debate, e no final da aula, no início ele tinha ganho três livros. No final da aula, ele parou a turma, me parabenizou e disse assim: eu quero debates assim como eu tive com o Alexandre, e em decorrência do debate da nossa primeira aula do semestre ter sido tão calorosa, ele disse assim: eu quero que tu escolha uma dessas doutrinas. Aí eu escolhi o livro do professor Damásio, né? Tenho guardado lá até hoje com uma grata lembrança aí daquele momento e das aulas do professor Daniel. Mas é uma coisa que me chamava a atenção. Eu fazia esses treinamentos dessa leitura e dos resumos, que é exatamente o que tu mencionasse, que também trazia, digamos assim, uma alta performance no teu condicionamento jurídico, no teu desempenho nos concursos.
Professor, na questão da sustentação oral, eu queria entrar nesse tema aqui. No tribunal, né, já participasse de inúmeras sessões. Sim. Que numa sustentação oral, tu olha o advogado ou até outros colegas do MP que tu diz assim, cara, esse cara sustenta bem oralmente. Quais circunstâncias, quais situações numa sustentação oral que te chamam a atenção? O que tu acha que numa sustentação oral, qual o planejamento para em 10 minutos trazer elementos que realmente tragam diferença no julgamento e que façam ou o membro do Ministério Público ou os embargadores olhar para quem está ali, né, proferindo a sustentação e pensar, não, só um pouquinho, eu preciso olhar esse processo. Vamos suspender o julgamento que eu quero vistas. Né? Eu vi poucas vezes isso acontecer, te confesso, ao longo aí de 16 anos na advocacia. Eu sei que o professor tem muito mais tempo de estrada. O que te chamou a atenção? Conta para nós essas questões de sustentação oral. A sustentação oral, ela faz parte do direito, né? A gente trabalha muito com isso, né? No júri, muito mais, né? Tem todo no bom sentido, um teatro, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Enfim, eu lembro de várias situações, assim, que eu fui... na verdade, a academia prepara bastante, não é? Quando você é professor, você está se preparando cada turma, cada aula com sustentação oral, e isso facilita muito, né? Mas é óbvio que tem advogados, promotores que são excepcionais oradores, enfim, e que, obviamente, que há um poder de convencimento ali. Então, assim, eu sempre preparo muito os processos, né? Nós temos muitos processos assim, numa turma administrativa hoje em dia. Nós temos 20 processos, a gente tem que escolher alguns para poder sustentar, porque, enfim, a sessão são enormes as sessões. Sim, peguei uma sessão sim. com 114 sustentações orais, né? Então, Puxa. era muito. Então, assim, você tem que tentar selecionar, etc., verificar bem o processo que você vai escolher, enfim, e tentar reverter algum posicionamento que lhe seja desfavorável. Eu sabe que eu gosto muito de cinema, né? Sim. Então, essa parte de sustentação, eu costumo observar muito atrizes e atores, assim, nessa capacidade em filmes que tem tribunal, filmes que tem júri, etc., não é? Eu costumo observar muito isso, né? Agora só eu vi agora, né? Revi agora um filme Mercador de Veneza, do Radford, que tem o Al Pacino, enfim, e tem o Jeremy Irons, e tem uma cena que é uma cena do Shakespeare, que é a Pórcia. Ela se disfarça de advogado e ela faz a defesa de um cidadão veneziano, né? Então, você observa isso, você observa momentos em que a Fernanda Montenegro, ela tem uma frase célebre que ela diz assim: sempre quando eu vou entrar no palco, eu me sinto assim, minhas mãos começam a suar, sabe? Então, acho que você tem que primeiro saber isso, né? Que o momento de sustentação, o momento de você falar em público, de você enfrentar o adversário no bom sentido, nosso polo processual, Sim. sempre difícil. Não, Né? sem Se a dúvida, Fernanda sem Montenegro, que é a maior atriz de todos os tempos, né? É verdade. Brasileira, ela acha isso, então o que sobra para nós, réis mortais, né? Então, Sim. eu sempre penso assim. Mas, assim, também exige dedicação, né? Alexandre, se você quer se tornar um grande orador, acho que exige essa dedicação, né? Enfim. Não, sem dúvida. Citar dois nomes aí de dois advogados que ao longo da 20 anos aí chamaram a atenção positivamente na sustentação oral, no sentido de que, esse cara sustentou muito bem oralmente e tu viu ele fazer mais vezes isso, se tu te recorda aí, né? Esse advogado realmente ele tem uma sustentação oral eu posso positiva. dizer com certeza, um amigo meu o Luciano Feldens, ele é brilhante, assim, né?
um brilhante orador, um brilhante advogado, né? Meu amigo, foi meu colega de Ministério Público, foi com muito orgulho, né? Então eu posso dizer que ele é um grande orador. Eu diria o nome dele, assim, de primeiro, assim. Eu tive Uhum, a grata satisfação de ter uma aula com o Dr. Luciano Feldens na Unicinos. uhum. Não foi digamos, uma cadeira inteira, né? Foi uma substituição. Realmente eu lembro, a presença dele em aula desenvolvia muito bem a parte da oratória. Ele é ótimo. E dentro do Ministério Público, existem colegas que chamam a atenção de uma forma positiva. Sim. Tu poderia citar 2 nomes, até porque mais pra frente, quem sabe eu não convido eles para vir comentar aqui a trajetória Aham. deles. Um homem e uma mulher, né? Uma procuradora da República e um procurador da República, que tu diz assim, Alexandre, esse cara é alta performance, ele é fora da curva, esse cara eu vi desempenhando, trabalhando, a forma de trabalhar, o foco e a disciplina que tem, chamam a minha atenção. Tem vários colegas e vários colegas, né? Eu, eu aqui vou cometer várias injustiças também. Mas tem uma colega que se aposentou agora, que é a doutora Ela Vieco de Castilhos, se aposentou como subprocuradora, que ela é brilhante, sim, a trajetória dela na defesa dos direitos humanos, da democracia também, é algo, assim, emblemático dentro do Ministério Público Federal. Então eu lembraria o nome dela, e eu acho que isso tem diversos outros colegas que também lembrariam o nome dela. E tem aqui no Rio Grande do Sul, tu falou em convidar alguém, o Paulo Gilberto Cogulevas, ele é um colega assim que tem uma atuação no campo dos direitos humanos, no campo da defesa de minorias, de grupos vulneráveis, etc., é excelente, assim, né? Ele é um amigo, a gente trabalhou junto, quando eu estava na faculdade, nós fazíamos uma assistência judiciária é, é, gratuita na Vila Maria da Conceição. E então eu conheci ele lá, sabe? Conheci também lá o desembargador Roger Rios. São um pessoal que tem uma atuação em direitos humanos, enfim, né? Tem Sim. uma envergadura intelectual assim bastante presente assim no Brasil, eu diria. Não, perfeito, perfeito. Professor, ao longo da tua carreira, tu já exerceste cargos de liderança dentro do Ministério Público. Na tua opinião, o que o líder jamais pode fazer? E qual é o estilo de liderança que o professor Marcelo traz, né, nesses momentos aí em que exerceu os cargos de chefia e coordenadoria? É. Sabe que eu exerci a chefia em dois momentos, né? No início da minha carreira, lá em 2002, né? 2002, 2003, por aí. E que era um outro momento, assim, era uma outra estrutura de Ministério Público, de alguma forma um pouco não tão estruturada como é hoje. E eu atuei como chefe em 2020 e 2021. E foi durante a pandemia. Então, durante a pandemia, eu exerci um cargo administrativo que lidava com outras pessoas, né? Que lidava com recursos humanos, etc., que lidava com o fechamento do prédio, né? Eu não imaginava isso em 2019, quando assumi em outubro de 2019. Eu achava que eu ia ter os desafios costumeiros da chefia, do gerenciamento administrativo, Sim, institucional, não é? Mas não. veio, Então, veio veio a uma pandemia. situação sui generis aí para ser administrada. Eu estava ingressando também, eu tinha ingressado também no doutorado, então tinha um acúmulo de questões, assim, que eu tinha que enfrentar, que todos nós enfrentamos de uma forma ou outra, né? Mas que para mim coube esse gerenciamento, assim. Eu diria que, sabe, liderar, eu diria que é muito de saber
compartilhar a liderança, sabe? Compartilhar os movimentos com as pessoas, sabe? É você está remando, e todo mundo está remando, e se alguém não remar na mesma direção, você não, né? Se está ali uma tempestade, algo, você não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então É você verdade. Então eu acho que essa situação, para mim, né? Tem líderes que encaram isso de outra maneira, enfim. Para mim era de realmente, claro, tomar decisões, e decisões que nessa situação, nesse ambiente, assim, eram decisões assim novas, porque o que fazer, né? Fechar o prédio, e como é que você dá andamento, e aí você tem contratos com pessoas que estão terceirizadas, que dependem também daqueles empregos, enfim. Então, era todo um ajuste e toda uma série de articulações que você tem que fazer, que eu diria assim, que se eu tinha algum tipo de liderança, ela se desenvolveu mais ainda naquele momento, que você tem que liderar as pessoas sem saber como é que vai ser o futuro, né? Sim. Então, mas o que eu sempre fiz, sempre foi compartilhar, né? Eu acho que o compartilhamento, compartilhar movimentos, compartilhar decisões, ouvir as pessoas, ouvir muitas pessoas, Isso é importante. ouvir todas as pessoas, e não só ouvir por uma questão burocrática, mas ouvir mesmo as pessoas, perceber Sim. o que elas estão sentindo, perceber o que elas estão sofrendo, né? É importante. E é importante também aceitar o encargo, e aceitar e ter coragem para ter decisões que eventualmente não vão dar certo, né? Assumir esse risco e, enfim, enfrentar. Eu, assim, em termos de liderança, quando exerci um cargo assim, que foi a chefia, óbvio que a nossa chefia, nós temos um procurador-geral da República, que é o chefe institucional mesmo, né? Ele é o nosso, ele é a nossa representação. Aqui nós exercemos cargos assim de representação, mas ela é limitada ao Estado, e ela é limitada ao grupo de procuradores no ponto de vista administrativo, né? Sim. Mas assim, foi uma experiência para mim, para todos nós. A pandemia foi uma experiência que mudou, né? Alguns mudou para pior, mas a grande maioria mudou para melhor. Eu acho que a minha experiência, ela me mudou muito, ela me tornou muito mais sensível para algumas questões e muito mais corajoso para enfrentar outras. O período da pandemia, e até analisando o contexto da tua vida, qual foi o momento de maior dificuldade assim que tu tiveste, pessoal ou profissional, e o que tu fez para sair dessa circunstância de dificuldade, né? Foi a pandemia na questão global da tua vida um momento de maior dificuldade, ou não, teve uma questão anterior que aconteceu e tu utilizou determinadas ferramentas, quais ferramentas que conseguiram fazer com que o Marcelo saísse da dificuldade, voltasse para o prumo e se concentrasse, se reorganizasse? Conta para nós. Olha, claro que a pandemia fica no registro porque ela é muito recente, né? Então a gente tem isso, e ela realmente é algo que dentro do século XXI ela já se tornou algo que modificou nossas vidas, modificou a forma como a gente vive. A gente vive hoje muito mais online, muito mais virtual, e isso tem suas vantagens, né, do que nunca. A gente soube verificar o quão é necessário que nossos laços humanos estejam próximos, né, e que a gente possa... O quanto a ciência nos ajuda, enfim. Acho que isso tudo ele ficou... super valorizado com a pandemia, essas nossas formas de enfrentamento. Eu lembro de dois momentos, assim, um momento em que eu estava, lá em 2000, estava terminando meu mestrado, assumindo um cargo de Procurador Regional do Direito Cidadão no Ministério Público. Eu era ainda um novato dentro do Ministério Público, e assumindo um cargo de professor. Esse foi um momento assim muito, eu diria, muito desafiador assim para mim, né? Foi um momento assim que eu diria um encerramento e um nascimento de ciclos ali.
E agora também, recordando a pandemia também, porque ao mesmo tempo eu estava fazendo doutorado, assumindo o cargo de chefia, sem saber que ia ter obviamente como ninguém sabia, uma pandemia, Parece que o né? ciclo voltou, professor. Foi quase 20 anos depois, aconteceu um ciclo muito parecido, assim, né? De uma situação bastante complicada para todos nós, mas que para mim tinha esses elementos aí que eram elementos muito parecidos lá com 20 anos atrás. É verdade. Então, de certa forma, se repetiram, né? Então, esses desafios aí. Não, legal, legal. Professor, a questão dos livros, né? Tenho aí vários livros que a gente poderia recomendar, mas cada um, na sua avaliação pessoal, possui livros que fizeram com que tu mudasse a forma de pensar, modificassem a forma de tu agir, fizesse digamos assim, uma virada de chave. Tu teria dois livros para citar pra gente que tu leu e que te impactaram, que foram marcantes e um pequeno resumo de cada um deles que poderia comentar para nós aqui? Certo, eu vou fugir da área do jeito possível, né? Claro, sem Tá. dúvida. Quando eu iniciei minha carreira em Santo Ângelo, eu fiquei muito sozinho, muito isolado lá, minha família toda de Porto Alegre. E, enfim, tudo era novo, né? E eu adquiri um livro do Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu amo, né? E é Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro muito interessante. A história dele, para resumir, é a história de uma paixão inicial, de um amor entre pré-adolescentes, enfim. O Florentino Ariza e a Fermina Daza, e que esse amor percorre a vida deles, né? Dura anos, etc. Não quero dar nenhum spoiler aqui, mas Claro. depois é um filme, né? Mas o filme não consegue retratar A obra. a obra, né? Então é um filme é um livro sobre objetivos, sobre alcançar algo que você deseja muito, que você quer muito, e que o tempo ele vai te levando para outros lugares. Você não, mesmo que você não alcance o objetivo, você vai conseguindo outras coisas. É um livro muito interessante desse ponto de vista filosófico, assim. É claro que é um romance, mas é um romance que tem, para mim, teve até hoje tem, né, eu lia, eu não tinha muita vida social lá em Santo Ângelo, chegava onde estava morando, começava a ler esse livro, enfim, isso para mim foi muito interessante. Lembro desse livro especificamente. E um outro livro depois, aí, mais da área da filosofia, que tem a ver com reconhecimento, com direito, etc., que é As Fontes do Self, do Charles Taylor, que é um livro que para mim rompeu com algumas lógicas que eu tinha, com algumas visões de mundo que eu tinha, enfim. Foi bastante interessante também. Foi bastante interessante trabalhar com ideias que ele trouxe para mim, enfim. Ah, legal, legal. Hum. Até pegando o ensejo de livros, tu mencionaste a questão da liderança. Eu ando estudando bastante os provérbios da Bíblia, né? A parte de Salomão. E uma das questões que ele pontua na questão da liderança, que é exatamente o que tu fez e faz, que é se cercar de pessoas que vão te trazer bons conselhos. Uhum. Então, o compartilhamento de decisões, a forma de escutar, e a gente tem que se cercar dos bons conselheiros para qualquer atividade que a gente vá desenvolver. Eu tenho feito isso e, nossa, é realmente gratificante. Então, eu tenho utilizado bastante parte dos provérbios e indico também a leitura, porque traz ali vários pontos que vão fazer uma reflexão na tua trajetória da tua vida e vão te auxiliar. E agora eu lembrei desse link, né, da questão da liderança, do Uhum. compartilhamento e de que nos provérbios fala, ó, o grande líder, ele se cerca de bons conselheiros. Essa Uhum. é a questão que tem lá. Isso eu acho muito, muito importante para a gente linkar com o que tu trouxe aqui e muito legal. Professor, uma pergunta mais ampla aqui, né?
o que é a felicidade e o que a gente deve fazer aí para viver uma vida épica. Na tua opinião aí, eu queria. Eu te confesso que eu fiz uma pergunta. Esse dia eu fiz um churrasco com os amigos, tá? Que eles chamaram de. É o churrasco do coaching, né? Eles me chamam carinhosamente de Xandão. É o churrasco do coaching do Xandão. E aí reuni lá os 6 amigos que nós estávamos no churrasco e eu fiz a pergunta para eles: o que pra ti é uma vida épica? E cada um me trouxe uma resposta diferente. Eu queria trazer essa pergunta pro professor, né? O que é felicidade e o que a gente faz para construir essa vida épica, na tua opinião aí? O que tu pode trazer pra gente desenvolver isso aí? Olha, é outra pergunta complicada, né? Dizer o que que é felicidade, né? Tu sabe que o direito ele tem lidado muito com isso, né? Com a ideia de felicidade, Sim, né? Eu, assim, cada vez mais como ser político, sabe? Que sempre fui, assim, eu sempre fui muito interessado nessas questões de como viver numa comunidade específica. Eu acho que cada vez mais a felicidade ela exige que você enxergue o outro, sabe? Você estava falando muito eu sou ateu, né? Você falou em provérbios, não sei se são salmos que você falando, enfim, mas tem algo do cristianismo, assim, que é a questão de enxergar e trabalhar pelo próximo, né? Que é uma coisa bem cristã, assim. Eu estou numa universidade que o humanismo cristão é a essência. Como eu te disse, apesar de ser ateu, de não acreditar sim. em nada, né? Eu só rezo quando o Inter joga para que o Inter possa ganhar mais facilmente. Tem que Né? rezar mais, hein, professor? Tá faltando rezo. Tá faltando reza aí. É, mas assim, eu acho que essa visão de enxergar o outro, de se preocupar com o outro, de uma visão uma visão não individualista, não narcisista, sabe? Não egoísta do mundo é o que pode trazer algum tipo de felicidade para as pessoas, sabe? É como eu vejo, assim, né? Eu acho que de alguma forma você ser épico é você fazer um trabalho que possa transformar a vida de outras pessoas e não só da sua, sabe? Você transformar a vida para melhor de uma comunidade, de um grupo, né, de outras pessoas, ou mesmo de uma pessoa só. Eu acho que eu acho que a felicidade tem muito a ver com essa virtude que, que talvez esteja um pouco escassa, né? Que é uma virtude de você apoiar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas e de alguma forma isso tem muito a ver com o que aconteceu a todos nós em 2020, 2021, de você perceber o sofrimento alheio e você saber que isso de alguma forma lhe liga as pessoas, sabe? Você saber que o ser humano, a humanidade está ligada por isso, Sim. por você sentir o sofrimento do outro e a dor alheia e você querer transformar isso, você querer modificar isso. Acho que a felicidade tem muito a ver com isso, sabe? Para mim hoje, né? Não. E eu acho que se acentuou muito para mim e para muitas pessoas, percebo isso durante a pandemia. Eu acho que a gente conseguiu, quem quis, conseguiu perceber que isso é mais do que necessário e que talvez isso seja um projeto para gerações futuras, assim, que a gente está vivendo um mundo assim que a gente está à beira, e eu acredito muito na ciência, à beira de uma catástrofe mundial, que é o aquecimento global. Sim, sim, Eu acredito nisso, né? não, isso chama atenção, professor, porque a gente lembra há muitos anos atrás, carro com ar-condicionado era um opcional, né? Era um artigo de luxo. Eu lembro que eu era criança, meu pai teve carro sem ar-condicionado e depois, né, com o longo do tempo, foi mudando isso. E hoje não existe mais tu comprar um carro sem ar-condicionado, exatamente por causa desse aquecimento global. Isso realmente é um problema que nos preocupa, né? É um problema que nos preocupa e que, de alguma forma, o que foi ativado durante a pandemia, que é
ideia de uma coletividade poder trabalhar para algo que é público, para algo que é da comunidade, que é algo que estende ao individual, de alguma forma pode nos dar um caminho, assim, sabe? Pode nos dar assim, uma perspectiva de como eh, evitar alterar esse nosso futuro, que é algo que eu não estou sendo aqui profético, mas observando que a ciência tem nos trazido, olha, isso está acontecendo, não é crise hídrica, crise derretimento dos polos, não é, enfim, aumento da temperatura, como bem mencionaste aí, né, e outros. Então isso eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito mais não individualista e eu acho que isso que para mim é um sinônimo de felicidade. E eu acho que o épico é você transformar a vida das pessoas de alguma forma, né? E de alguma forma conseguir trabalhar com esse elemento humano, com esses laços, não é? Articular esses laços de uma forma que torne a vida de outras pessoas melhor, sabe? É isso. A gente está vivendo um mundo de muitos desequilíbrios, de muitas injustiças sociais. Você vê que o mundo inteiro, não é? Questões envolvendo direitos humanos, guerra. A gente vê que existem pontos específicos que estão preocupando muito, assim. Então, eu acho que trabalhar com essa visão, para nós, a gente trabalha, quem é do direito, com direitos humanos, com Estado de Direito, com democracia, não é? Com proteção de grupos vulneráveis, enfim. Então, isso tem um sentido para nós jurídico, a gente pode materializar nesse sentido, né? Mas do ponto de vista pessoal, eu acho que a felicidade ela engloba muito essa possibilidade de transformar a vida dos outros e ajudar nisso, enfim, e não ser tão individualista, tão egoísta ou tão narcisista. Sim, não, perfeito. Mas, professor, a questão do Marcelo, além do Inter, que não te deixa feliz há algum tempo, né? O que que te deixa feliz, né? Eu busco no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, e tais momentos que me deixam feliz e que é que é a construção, assim, vamos assim, dessa tua vida, que a gente pode dizer, o que seriam a soma de quais ferramentas que te digam assim, e já entrando na próxima pergunta, que é a tua rotina, né? Alimentação, esportes, estudos, que tu faz aí para chegar nessa construção da tua vida? Então, o que faz o Marcelo feliz, já que o Inter não tem te deixado muito alegre, meu professor? Mas dentro da perspectiva de que felicidade é para os outros, né? Então o Inter Claro, tem, de alguma maneira, contribuído. ajudado nisso. Mas, sabe, falando um pouco da rotina antes, né? Minha Sim. rotina, ela é uma rotina, eu sou muito disciplinado, assim, faço muita atividade física, eu corro na rua, eu adoro correr na rua, me ajudou muito do ponto de vista emocional durante a pandemia, né? Ah, legal, legal. Eu corri, pra uma ideia, em julho de 2020 eu corri quase 100 quilômetros, né? Não 100 quilômetros, mas nos trechos que eu fiz durante todo o mês, eu corri quase 100 quilômetros. Isso me fazia sair de casa, pegar um sol e, enfim, pensar em outras coisas. Então a corrida é algo que faz parte hoje, é algo para mim muito importante. Sair de casa e botar uma roupa apropriada e botar um, um fonezinho, escutando algo. Eu tenho escutado muito. O pessoal me diz, mas só tu faz isso. Eu escuto muito sessões do Supremo para melhorar minhas aulas, enfim, para ter uma ideia melhor assim. Se fala tão mal do Supremo hoje em dia, né? Sim. Então que a gente tem que combater isso de uma forma mais madura. Eu faço boxe também, adoro fazer boxe. Hoje de manhã eu fiz boxe, inclusive. Ah, legal, legal. E isso para mim é uma atividade também que tem uma questão de coordenação motora, enfim.
e faço academia, tenho uma alimentação regrada, né? Eu gosto muito de vinho, a gente esteve Sim, conversando esses sim. dias, né? E a gente, enfim, procura, né, se manter saudável. O trabalho presencial no Ministério Público é um trabalho que vem se reduzindo, isso tem vantagens e desvantagens. Eu gosto muito de trabalhar presencialmente, mas ao mesmo tempo tem toda uma questão econômica, questão ambiental, etc., que a gente tem que ponderar. Atividade acadêmica, eu terminei meu doutorado, né, defendi minha banca, defendi minha tese no final do ano passado. Eu fiz 4 anos de estudo. Meu orientador foi o professor Leonel Rocha. E foi muito bom, assim, eu trabalhei o Ministério Público como organização, ou seja, eu estudei o próprio Ministério Público de onde eu atuo, enfim, foi muito interessante conciliar a área de atuação com a área acadêmica. Tive a oportunidade de ir fazer um estágio de pesquisa na Sorbonne, na França. A Unicinos me proporcionou isso, então Poxa, isso que foi muito. legal. E 2 meses lá, assim, foi uma situação. Era a época da Omicron, era a época que começou a guerra da Ucrânia e Puxa. Rússia, mas eu consegui aproveitar de alguma maneira, enfim, biblioteca, estudos, etc. Lá eu fui acolhido pelo professor Dominique Rousseau, foi excelente, para mim foi um momento assim da minha vida muito rico e tenso de alguma maneira, mas Sim. que valeu muito a pena. Então, felicidade, eu acho que é você fazer as coisas que gosta, né? E quando você dá oportunidade para as pessoas fazerem o que gostam, isso é o melhor dos mundos. Você olhar que muitas pessoas estão conseguindo fazer acesso à cultura, acesso a esportes, acesso à educação, acesso à universidade, a felicidade com que as pessoas mais carentes, quando acessam uma universidade, é uma felicidade empolgante, né? Algo Sem que você dúvida. fica, isso brilha, né? Sim, sim, sim. Então, felicidade para mim é você fazer as coisas que você gosta, fazer isso de uma forma ética, né? Você tem um jogo de palavras entre o épico e o ético aí, que é um jogo de palavras bastante interessante, né? O ético tem que estar sempre como suporte disso, né? Você ter uma vida com uma postura ética, com um compromisso ético, né? Então, felicidade para mim é isso. Felicidade é você fazer coisas que gosta, você conseguir. Eu adoro cinema também, não é? Conseguir assistir bons filmes, ter bons amigos, compartilhar com a família momentos bons, enfim. Então, isso é importante, isso é o que eu diria que é felicidade, Não, não, né? não, Que é algo perfeito. meio complicado essa pergunta, mas tudo Não, bem. não, 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 mas ela é uma pergunta bem subjetiva e bem particular, né, professor? E também na questão, quando eu perguntei para os meus amigos no churrasco o que cada um entenderia por vida épica, cada um trouxe uma resposta diferente. E para todos eu fiz só uma lembrança, eu falei assim, pessoal, eu acho que a gente começa a questão de uma vida épica pela nossa saúde. Hum, Eu vejo dessa forma, professor, porque assim, se eu não tiver com uma boa saúde, eu não desenvolvo um bom trabalho. E se eu não desenvolvo um bom trabalho, eu não consigo cuidar da minha família. uhum, Então, buscando essa forma de pensar, eu cheguei e falei assim, pessoal, vamos cuidar mais da nossa saúde. Tinham 2 amigos que estavam fumando, eu falei, parem de fumar, parem com esse vício. Vocês estão prejudicando a saúde de vocês. E a gente esquece muitas vezes, em decorrência da nossa correria, de trabalho, na academia, né, cliente, lá no teu caso, o Ministério Público, a gente muitas vezes esquece, né? E é difícil a gente manter esse foco, manter a disciplina do exercício físico, de uma alimentação saudável e recorrer a isso, fazer exames periódicos, cuidar da nossa saúde física. E eu diria que não só da saúde física, né? Também cuidar da nossa saúde mental. O professor faz meditação?
Não, eu não, eu nunca fiz meditação assim, né? Não é que eu não acredite, né? Eu acho que tem muitos estudos aí que falam dos benefícios da meditação. Eu fiz muito tempo de análise, de psicanálise, né? Isso Sim. para mim foi bastante importante, assim, né? Eu acredito muito em psicanálise, acredito muito em Freud, Lacan, etc. Então isso foi o meu, diria assim, que me deu um suporte emocional, né? O meu, vamos dizer assim, acho que a meditação tem muito disso, né? Mas eu sabe que o que eu penso a respeito disso é que talvez essas minhas corridas, essas minhas possibilidades de esquecer um pouco dos problemas e ficar ali gastando um pouco, né, suando um pouco, tem sido bastante eficiente. Eu acho que tem um certo paralelismo aí com a ideia de meditação. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Até porque eu costumo dizer, existem, né, 3 estágios da meditação. O primeiro estágio onde tu tá totalmente consciente. Um segundo estágio onde tu entra num momento em que tu relaxa o teu corpo, onde tu deitado na cama escutando uma determinada música ou apenas uma frequência, eu medito diariamente com frequência, tu chega ao que eu chamo de estágio de transcendência, que é muito interessante. Até recomendo ao professor, né? Final de semana, dedica 1 hora do teu sábado, do teu domingo a te deitar, escutar uma frequência, relaxar, começa com o exercício da respiração, faz uma respiração profunda, mais ou menos aí umas 10 ou 20 vezes, e depois tenta limpar a tua mente. E tu vai ver que o teu corpo, tu não vai perder o estado de consciência, né? Mas tu vai perder a questão, tu não sente o corpo, que é o estágio é a consciência de que tu não está dormindo, mas tu não sente o corpo, porque tu está num estágio de relaxamento tão grande que a tua mente está indo para um determinado local. E aquele local que tu tá conduzindo. Ah, é para uma praia, é para o campo, é para uma fazenda. E o que que tu deseja nessa caminhada mental que tu mesmo tá te proporcionando. E a outra forma é a questão de dormir, né? Essa então eu faço todos os dias. São frequências que eu tenho lá na minha playlist, e eu já venho fazendo isso inclusive com o meu filho, com o Matheus, né? A gente utiliza a frequência para ele dormir e todos os dias a gente coloca lá o iPad, o celular, não exatamente do lado da cama, mas próximo, e existe um som. Além do benefício do relaxamento e de tu ficar num estado de transcendência, o segundo objetivo é tu chegar num ponto do sono que te dê um maior relaxamento. E se tu tiver um maior relaxamento no teu sono, no dia subsequente tu rende melhor a tua atividade física e a tua atividade laboral. Eu acho assim, é impressionante, tem dias, e com certeza isso deve acontecer contigo também, professor. A gente, cara, não tô inspirado para desenvolver um texto, uma petição inicial ou um recurso, porque eu não tive uma boa noite de sono. Uhum. E ao longo desses anos a gente vem trabalhando essa questão da melhora do sono. E a gente tem uma dificuldade, isso não é só eu, muitas pessoas que eu já venho conversando, que é em chegar às 10h30 da noite, deixar o celular do lado e não mexer mais nele. Uhum. Porque a luz do celular, ela é uma forma de te ativar, te manter ativo, né? E se tu fica mexendo no celular até 11, 11h30, meia-noite, tu demora mais a entrar no estágio de sono. Então tu dorme mais tarde, acorda mais tarde ou cansado e não rende durante o teu dia. Então, buscando toda a questão da meditação, eu tenho utilizado bastante Legal. isso. E sem dúvida, a caminhada, eu tenho feito bastante caminhada, escutando podcasts, escutando também frequências, me trazem momentos de reflexão, que é o momento que tu está meditando. Não está tu não está com os olhos fechados, tu não está num estágio de transcendência, que é não sentir o teu corpo, e tu não está dormindo. Mas é uma forma de meditação que é exatamente o que tu vem fazendo aí. Legal. Muito bom isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Lá na nossa primeira aula, no primeiro dia, né? Entrou o professor falando, caminhando durante a sala.
dando aquele discurso, né? E algumas palavras ficaram marcadas, né? Tu trouxe ali, pessoal, a cada semestre, número X de alunos se formam. A cada ano, número X de bacharéis são lançados ao mercado. Quando vocês se formarem, mais ou menos XY profissionais já estarão no mercado. Ou seja, nós temos um mercado jurídico, sem dúvida, saturado, já desde aquela época e anos anteriores, Sim. e hoje cada vez mais. Mas, aí tu fez o enfoque, né? Eu digo assim, é a frase do mindset, é a frase da mentalidade. Leva essa pérola contigo, pensa nisso e não esquece durante todo o semestre. E eu, na realidade, não esqueci durante todo o semestre. No entanto, que a minha trajetória na academia, ela foi uma curva, né? Um looping positivo. E tu falou, para os melhores sempre haverá espaço. E a busca de a gente se tornar o melhor, mas o melhor dentro da nossa experiência, o melhor que eu posso fazer. Aquela reflexão Alexandre, tu tá dando tudo de ti para te tornar um bom aluno, tu tá tendo as notas não excelentes, mas tu tá te dedicando para isso. Como é que tu vai terminar a faculdade não sendo o teu melhor, não sendo a tua melhor versão? Então aquela tua frase, sejam os melhores, porque para os melhores sempre haverá espaço, e é uma verdade, né? Eu tô há 16 anos advogando, utilizei também a parte da academia, fiz as especializações e o mestrado, e me inspirei também muito nas tuas aulas. Eu sou do tipo do professor que eu não fico sentado na mesa lá na frente ou na cadeira, né? Eu sou que nem o professor Marcelo, a gente ministra a aula caminhando pela sala de aula e é uma aula dialogada, né? A gente gosta de conversar com os alunos, a gente questiona os alunos, porque muitas vezes naquela dúvida tu esclarece com uma resposta à dúvida de muitos alunos. Então, assim, naquela fase, naquela época, tu trazia essa frase, esse mindset, essa mentalidade, vamos dizer assim, essa virada de chave. Sejam os melhores, porque os melhores sempre terão espaço. Sejam a sua melhor versão, busquem ser os melhores. Eu quero saber hoje, professor, o que tu vem trazendo aí de frase, de incentivo aos alunos que estão entrando na Universidade de Direito hoje? Olha, mudou muito, né? Mudou muito tudo, Sim, expectativas de mercado, atividade profissional, atividade acadêmica. Tem um mundo acadêmico também que foi ampliado, né? Cursos de pós-graduação, enfim, de especialização. A advocacia tem outros campos de atuação, reduziu muito o número de concursos públicos, enfim, questões orçamentárias, etc. Né? Então tem um outro mundo, né? sim, As frases têm que mudar. perfeito. mas, mas a mesma coisa que eu penso é de que mesmo para esses grupos que estão chegando hoje, para esses novas alunas e alunos estão chegando, tem mesmo um sentido de você dar o melhor, no sentido de você não se basear somente na faculdade, né, de você procurar fora, no estágio, no estudo pessoal, enfim, algo que lhe aprimore, nesse sentido, assim. Porque esse perfil, ele provavelmente ele vai ter uma acolhida maior por parte do mercado. Então, com certeza, aquilo que eu falava lá, olha, estudem, peguem um horário de estudo, sabe? Vocês façam isso desde o início, desde ontem, etc. Façam isso desde o início, que vocês vão se sentir mais capacitados para esse enfrentamento, que é um enfrentamento difícil de fazer. Hoje eu agregaria a seguinte frase, né? Nós somos, eu, tu, todos que têm acesso à universidade, privilegiados. Sem dúvida. Nós somos privilegiados, sabe? A gente vive um mundo onde a maior parte das pessoas vive na escassez. Então, essa ideia, assim, que eu agrego, que é nós somos privilegiados, ela nos dá também um outro norte, sabe? Sim. Aproveite isso,
aproveite isso, já que você está tendo essa chance, né? E também dê o melhor de si. Então hoje tem mais esse elemento aí, Não, Alexandre, excelente, excelente, professor. que é um elemento que nos dá ainda uma outra energia, assim, sabe? Sim, sim. Não, não, não. É verdade. E eu te digo mais, assim, na minha carreira, quando eu fiz estágio na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, eu comecei o estágio no projeto do Uso Capião lá no centro, na sede da Defensoria Pública. Eu fiquei lá por aproximadamente 2 meses, né? E eu atendia em conjunto com os defensores públicos, o Dr. Marcelo Dadaut e a doutora Vivian Rigo. Era o projeto Uso Capião, era um projeto social, né? Na época o Defensor Público Geral do Estado estava trazendo, que era para regularização das áreas, né? E foi um projeto muito legal. Eu aprendi bastante, né? Eu estava já na metade da faculdade, aproximadamente, e aprendi muito com eles, com ambos os defensores de altíssimo gabarito, e me ensinaram bastante. E aquele atendimento me comovia, aquele atendimento me mostrou um outro lado. Alguns meses depois, por solicitação minha, né, eu pedi que eu fosse deslocado para o Foro Regional da Tristeza. Lá eu fiquei por aproximadamente 8 meses com a doutora Rafaela Consalter. E o atendimento lá era um dos processos cíveis. Então eu chegava de manhã cedo, eu distribuía as fichas, e eram fichas determinadas, e aquele número de fichas determinadas, se tivessem mais pessoas que chegassem depois, as pessoas deveriam voltar no dia seguinte. E eu ia lá, buscava os processos, né, fazia um resumo e fazia os atendimentos em conjunto com a doutora. Esses atendimentos e a felicidade dessas pessoas quando eu chegava para distribuir as fichas, doutor Marcelo, era comovente. Eu não imaginava, né, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu não imaginava uma certa camada da sociedade em uma super população, em uma super necessidade e uma carência da questão jurídica, né? Eu não imaginava, porque eu venho de escolas particulares, né? Eu realmente tive o privilégio de ter uma questão familiar muito positiva. Estudei em colégios particulares, fiz faculdade privada, tive o privilégio e a satisfação dos meus pais poderem me patrocinar e me auxiliar nos meus estudos. E isso, né, fez toda a diferença. Eu aproveitei essas oportunidades, eu dei o meu melhor. E na defensoria isso me comoveu, sabe? Ver aquelas pessoas ali, elas faziam festa. Eu chegava para distribuir as fichas e tinha uma festa. E elas falavam, na época eu estagiário, elas falavam, chegou o doutor das fichas. Chegou o doutor das fichas, né? Então era aquela felicidade. E isso são vários atendimentos que marcaram, né? Marcaram pessoas ali que eu atendi de extrema necessidade, em que eu auxiliava. E muitas vezes as pessoas vinham sem ficha, já era um processo que eu já tinha um conhecimento, queria saber do andamento e, né, a gente conversava, disse, eu posso te dizer só isso, mas volta amanhã, pega a ficha para falar com a doutora. Então a gente tentava sempre auxiliar da melhor forma. Questão da inteligência artificial, professora. A gente está numa nova situação. Chat GPT, tem algumas coisas mudando. Ontem eu estava escutando na Rádio Gaúcha uma entrevista deles comentando ali de que o pessoal pediu para dar uma segurada nesse aplicativo, né? Nessa ferramenta, nesse software, vamos assim dizer, né? O próprio, um dos donos do projeto lá disse, vamos dar uma segurada. O que tu acha de positivo e o que tu acha de negativo na questão da inteligência artificial hoje? E para onde é que tu acha que a gente vai caminhar daqui a 2 e 3 anos, tendo em vista que a tecnologia ela é muito rápida e a cada 6 meses, a cada ano existe uma inovação, né? Onde é que tu acha que a gente vai caminhar? Porque, vamos lá, né? Tu fez o concurso público, a tua parte de dissertação era uma máquina de escrever. Quando eu fiz a prova da OB, já era escrito. Hoje, né, a gente já está tendo uma tecnologia muito maior. Quando eu me formei, não existia processo eletrônico. Estavam iniciando
o EPROC na Justiça Federal, né, em 2006. Ele já existia e nós estávamos iniciando o projeto pelo Juizado Especial, né? Até o professor Andrew Fonseca era o coordenador lá do projeto da assistência judiciária da Unicinos lá na Justiça Federal, e nós trabalhávamos na questão do EPROC. Veja, na época eu cansei de rodar o Foro Central, tirar cópia de processo, algo que hoje a gente não faz, que os estagiários lá no escritório não fazem, né? O que tu acha de positivo ou negativo na tua avaliação nesses anos aí, na questão da inteligência artificial, e quais são os cuidados que a gente tem que ter, e para onde é que tu acha que a gente vai caminhar nessa questão da inovação aí? Olha, esse manifesto, né, que veio do Harari, veio do Elon Musk, né, Isso. é um alerta que faz sentido, e ainda mais vindo desse tipo vamos dizer assim, o Harari, um historiador, né, enfim, o Musk, um empreendedor, se é que a gente poderia classificar ele assim, mas que são cabeças proeminentes hoje, enfim, e que de alguma maneira eles conseguem perceber isso mais do que a gente, né? Tem um filme de 69, se não me engano, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, onde o computador, que é o computador HAL 2000, ele que é encarregado da espaçonave, ele que leva, enfim, de todas as atividades da espaçonave, os tripulantes só estão indo uma viagem para Júpiter, né? Sim. E o HAL 2000, que é uma inteligência artificial, ele resolve, assim, questionar algumas coisas. E o filme claro, ele é profético, ele, enfim, é revolucionário, e de alguma maneira ele isso 50 anos atrás, nos dá alguma ideia dos perigos disso, né? Agora, e outra coisa, a gente vive hoje um mundo onde a comunicação ela se dá de forma diferente. Tu falou aí em processo físico, hoje não se fala mais em processo físico. Não se fala mais. Hoje a virtualização está presente no nosso mundo do direito de uma maneira impressionante. Sessões virtuais, a questão do processo eletrônico, que nós temos o EPROC aqui, que é sensacional. Então a gente tem outras esferas de comunicação hoje, outros processos de comunicação. Só um parênteses, registro que, na minha opinião, professor, é o melhor processo eletrônico do país, né? Com certeza, é um dos melhores do mundo, eu agregaria isso. Então, veja só, a gente tem esse mundo, a gente tem o mundo das redes sociais, onde aparentemente tudo está virtualizado, né? Sim. E ao mesmo tempo, e isso provoca a ideia de uma descartabilidade do ser humano. E a ideia de uma inteligência artificial mais ainda. Vou agora fazer uma sentença, fazer a minha petição inicial, fazer o meu parecer aqui, vou utilizar o chat. Está se falando muito na questão da academia, de se fazer uma dissertação, de se fazer uma monografia. Então, é óbvio que tudo isso está enredado numa ideia de que a gente está virtualizado, de que o ser humano é descartável. Mas, ao mesmo tempo, por uma coincidência, por uma questão que envolve tecnologia, que envolve meio ambiente, que envolve, enfim, sérios fatores, nós percebemos o quanto que o presencial, o quanto que a presença humana é essencial. Nós percebemos isso agora, durante a pandemia. Sim, o quanto nos fez falta. É verdade. E cada um de nós aqui sabe o quanto que o trabalho presencial ele é insubstituível. Para várias coisas. Se eu for te dar um exemplo assim, um exemplo mais do meu cotidiano, como trabalhar com minhas estagiárias, com meus estagiários, sem ter um trabalho presencial, sem, sabe, ter esse contato, ou minha assessoria, ou você com seus clientes, etc., ou na justiça. A justiça está voltando agora para sessões híbridas ou mesmo exclusivamente presenciais. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. O ser humano não é ainda descartável. Talvez, né? E talvez seja o medo do Harari, Musk e outros pensadores, né? Talvez esse seja o medo. Mas, por enquanto, nós não somos descartáveis.
E eu acho que a luta é para que a gente nunca venha a ser. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que tem uma coisa que é da tecnologia, que vai nos auxiliar muito. A inteligência artificial, ela vai nos auxiliar, com certeza, como veio o processo eletrônico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter vamos dizer assim, receio, né? De que qual o tipo de dano ou prejuízo que ela pode trazer para a nossa vida humana aqui, nossa vida no planeta Terra. Sim, é a questão de a gente analisar e ter uma cautela, né, professor? Com certeza. A gente analisar e dizer, ó, aqui pode ser positivo, aqui não vai ser positivo, né? Exatamente. Porque a ferramenta realmente, eu fiquei impressionado, a menina falando no rádio que ela chegou e disse assim, chat, redige para mim um e-mail cordial e gentil endereçado ao funcionário para dizer para ele que ele tá chegando atrasado. Diz que o chat foi lá e, pum, desempenhou o melhor e-mail. Eu disse, pô, aí tá para essa situação, para te ganhar tempo nessa circunstância, acho que é vantajoso, mas realmente não substitui a presença humana e não vai substituir. Finalizando aqui, professor, a última pergunta pessoal, eu também vou ficar com saudade do bate-papo aqui com o professor. Mas aqui a nossa última pergunta aqui, o que é a tua ferramenta diária do teu mindset, a tua mentalidade, né? Eu acordo todo dia e essa frase é uma frase que eu uso que faz com que eu trabalhe melhor, que eu faça melhor no meu exercício. Qual é a tua frase, assim, que quase que todo dia, ou quase diariamente, tu pensa nela? Essa frase é o meu mindset, essa é a minha mentalidade, isso aqui me ajuda. A frase que me acompanha desde a minha infância é uma frase da minha avó. Minha avó Arminda. Ela é portuguesa, veio para o Brasil com 16 anos de idade, enfim, enfrentou todas as dificuldades, né? Pessoa humilde, enfim. E ela sempre dizia assim, nada como um dia depois do outro. Muito bom. É uma frase bastante simples, né? Mas Não. a simplicidade dela carrega uma coisa, Alexandre, que é você tem dificuldades, todos nós temos, e desafios, e acontecem problemas, erros, você erra, enfim, né? Mas tem um outro dia, né? Tem um outro dia. Então, pense nisso, né? Pense sempre que você vai poder transformar e vai poder acertar e vai poder enfrentar melhor os desafios. Não, perfeito. Bom, pessoal, eu vou encerrando o nosso Alê Simões Cast, o nosso programa que trata aqui do épico mundo jurídico. Hoje eu tive aqui a satisfação, um enorme prazer, a alegria, estou muito, muito, muito alegre em ter aqui o meu professor do meu primeiro dia de aula na Faculdade de Direito. 21 anos depois, a gente aí está conversando, está debatendo temas atuais, falando do direito, falando das questões da nossa vida, da pandemia, das questões da inteligência artificial, né? E eu queria deixar aqui um abraço, professor, dizer que o canal vai estar sempre aberto. Com certeza, daqui a algum tempo, nós iremos realizar um novo convite para que a gente possa realizar um debate sobre outros temas. E dizer que sim, professor, estou muito feliz mesmo, e muito grato com a sua participação. Muito obrigado. Essa gratidão é recíproca, viu? Eu fiquei muito feliz do convite, ainda mais vindo de ti, um amigo, né? E fiquei muito feliz porque a gente conseguiu compartilhar muitas ideias aqui, não é? E a forma como tu conduziu foi uma forma brilhante, assim. Parabéns, viu? Obrigado. E muito sucesso aí. Obrigado. Pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha o nosso canal no YouTube, tá? Fica aí à disposição. E logo a gente vai estar aí trazendo novos convidados e os próximos episódios. Fica comigo, me acompanha, nos segue nas redes sociais. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau.